Joe Dispenza inicia Evolve Your Brain, ou em português, como aumentar a capacidade do seu cérebro, estabelecendo um princípio fundamental que atravessa toda a obra. O ser humano não é uma entidade fixa, determinada apenas pela genética ou pelo passado, mas um organismo em constante transformação, moldado a cada instante pelos pensamentos que pensa, pelas emoções que sente e pelas ações que repete. Ele parte da premissa de que o cérebro é plástico, mutável e adaptável, e que essa plasticidade é o elo entre consciência, experiência e identidade. O autor explica que, durante muito tempo, a ciência acreditou que o cérebro se tornava rígido após a infância, mas descobertas recentes da neurociência demonstram que novos circuitos neurais podem ser criados ao longo de toda a vida, desde que haja repetição, atenção e envolvimento emocional. A partir disso, Dispenza introduz a ideia de que a mente é o cérebro em ação e que cada pensamento ativa redes neurais específicas, liberando substâncias químicas que produzem estados emocionais correspondentes. Assim, pensar repetidamente da mesma forma condiciona o cérebro a funcionar sempre do mesmo modo, criando hábitos mentais que se tornam automáticos, inconscientes e previsíveis. Esses hábitos não ficam restritos à mente, mas descem ao corpo por meio do sistema nervoso, do sistema endócrino e da química celular, fazendo com que o corpo se torne viciado em certos estados emocionais como ansiedade, culpa, raiva, tristeza ou até excitação e drama. Dispenza explica que quando uma emoção é sentida repetidamente, o corpo passa a reconhecê-la como familiar e o cérebro passa a buscá-la inconscientemente, mesmo que ela seja prejudicial, pois o organismo prefere o familiar ao desconhecido. Dessa forma, o corpo passa a comandar a mente, e não o contrário, mantendo a pessoa presa a ciclos repetitivos de pensamento e comportamento. Ele afirma que isso explica por que muitas pessoas desejam mudar, mas continuam vivendo a mesma realidade, pois seus corpos ainda estão condicionados ao passado. O autor também introduz o conceito de que identidade pessoal é, na verdade, um conjunto de memórias neurológicas e emocionais armazenadas no cérebro, e que o eu é construído a partir da repetição dessas memórias ao longo do tempo. Cada vez que alguém relembra uma experiência passada com carga emocional, está reforçando os mesmos circuitos neurais e reafirmando a mesma identidade. Assim, o passado não está apenas na memória, mas vivo no corpo e no cérebro, moldando percepções, decisões e expectativas futuras. Dispenza enfatiza que o cérebro não distingue claramente entre uma experiência real e uma experiência intensamente imaginada, pois os mesmos circuitos neurais podem ser ativados em ambos os casos, o que significa que a imaginação, quando acompanhada de emoção, pode literalmente remodelar o cérebro. Esse ponto é crucial, pois abre a possibilidade de mudança consciente por meio da visualização, da intenção e da atenção dirigida. Ele explica que a atenção é energia, e onde a pessoa coloca sua atenção, ela coloca sua energia neural, fortalecendo aquelas conexões específicas. Ao longo do livro, Joe Dispenza mostra que aprender algo novo significa literalmente criar novas sinapses e fortalecer novas redes neurais, enquanto desaprender um hábito significa enfraquecer circuitos antigos por falta de uso. No entanto, ele ressalta que o cérebro é extremamente eficiente e tende a economizar energia, preferindo operar no modo automático, usando caminhos neurais já consolidados. Isso explica por que mudanças profundas exigem esforço consciente, repetição deliberada e presença mental, pois o cérebro resiste naturalmente ao novo. Ele também aborda a importância do ambiente no condicionamento neural, explicando que o cérebro aprende por associação, conectando pessoas, lugares, objetos, horários e emoções em mapas neurais complexos. Com o tempo, essas associações passam a disparar respostas automáticas, fazendo com que a pessoa reaja ao presente como se estivesse revivendo o passado. Segundo Dispenza, isso é o que mantém muitos indivíduos presos a relacionamentos tóxicos, padrões de escassez, medo ou autossabotagem, pois o organismo interpreta o desconhecido como ameaça e ativa os mesmos programas de sobrevivência.
Ele explica que esses programas são governados principalmente pelo sistema límbico e pelo cérebro primitivo, cuja função principal é garantir a sobrevivência, não a felicidade ou a realização pessoal. Quando alguém vive constantemente em estresse, preocupação ou medo, o corpo libera hormônios como cortisol e adrenalina, que em excesso prejudicam a saúde, enfraquecem o sistema imunológico e mantêm o organismo em estado de alerta contínuo. Dispenza afirma que muitos estados de doença estão associados a padrões crônicos de pensamento e emoção, pois o corpo, ao ser exposto continuamente a uma química de estresse, perde a sua capacidade natural de equilíbrio e regeneração. Ele deixa claro que isso não significa culpar a pessoa pela doença, mas compreender que corpo e mente são inseparáveis e que a mudança interna pode influenciar profundamente os processos biológicos. Ao final dessa primeira parte conceitual, o autor começa a conduzir o leitor à ideia central de responsabilidade pessoal, afirmando que se os pensamentos moldam o cérebro e o cérebro influencia o corpo e a realidade percebida, então mudar a mente é o caminho para mudar a vida. Ele reforça que essa mudança não ocorre por pensamento positivo superficial, mas por uma reestruturação profunda dos padrões mentais, emocionais e comportamentais, o que exige autoconsciência, disciplina e disposição para enfrentar o desconforto do novo. Dispenza conclui essa fase inicial preparando o leitor para compreender que evoluir o cérebro é, acima de tudo, evoluir a consciência, sair do piloto automático e tornar-se o observador ativo dos próprios pensamentos, emoções e reações, pois somente aquilo que é observado pode ser transformado. Joe Dispenza aprofunda a explicação sobre como o cérebro aprende, armazena e executa padrões ao introduzir de forma mais detalhada a estrutura tripla do cérebro, composta pelo cérebro reptiliano, o sistema límbico e o neocórtex, explicando que cada uma dessas áreas desempenha um papel distinto na formação da personalidade e do comportamento humano. O cérebro reptiliano é descrito como o mais antigo em termos evolutivos, responsável por funções automáticas de sobrevivência, como respiração, batimentos cardíacos, reflexos e comportamentos instintivos, e é nessa camada que muitos hábitos inconscientes se instalam quando são repetidos inúmeras vezes. O sistema límbico, por sua vez, é apresentado como o centro emocional do cérebro, onde experiências são associadas a sentimentos, criando memórias carregadas de emoção que têm enorme poder de moldar decisões futuras. Já o neocórtex é a parte mais recente do cérebro, associada à razão, criatividade, imaginação, planejamento, linguagem e consciência elevada, sendo a região que permite ao ser humano refletir sobre si mesmo e imaginar realidades diferentes das já vividas. Dispenza enfatiza que a maioria das pessoas vive predominantemente governada pelo cérebro reptiliano e pelo sistema límbico, reagindo emocionalmente aos estímulos externos sem reflexão consciente, enquanto o neocórtex, que permitiria escolhas novas e criativas, permanece subutilizado. Ele explica que sempre que uma pessoa reage automaticamente a uma situação, ela está operando a partir de circuitos antigos, reforçando o passado no presente. O autor introduz então o conceito de que pensamentos são a linguagem do cérebro e emoções são a linguagem do corpo, e que a combinação repetida de ambos cria um estado de ser que passa a definir a identidade da pessoa. Quando alguém pensa os mesmos pensamentos todos os dias e sente as mesmas emoções, esse estado interno se torna tão familiar que passa a parecer quem a pessoa é, mesmo que seja fonte de sofrimento. Dispenza explica que o cérebro cria mapas internos da realidade baseados em experiências passadas, e esses mapas influenciam a forma como o indivíduo percebe o mundo, interpreta eventos e reage às pessoas. Assim, duas pessoas podem viver a mesma situação externa e ter experiências internas completamente diferentes, porque seus cérebros estão programados de maneiras distintas.
Ele aprofunda o papel da memória, explicando que toda experiência significativa deixa uma marca neural e que quanto maior a carga emocional associada a essa experiência, mais forte será a memória e mais facilmente ela será reativada no futuro. Isso ocorre porque emoção é um marcador biológico que sinaliza ao cérebro que algo é importante para a sobrevivência. Dispenza destaca que eventos traumáticos, especialmente aqueles acompanhados de medo intenso, vergonha ou dor, tendem a criar circuitos neurais extremamente resistentes à mudança, pois o cérebro os interpreta como ameaças que não devem ser esquecidas. O problema, segundo ele, é que o cérebro não distingue entre uma ameaça real presente e uma ameaça apenas lembrada, fazendo com que o corpo reaja da mesma forma a uma lembrança quanto a um perigo real. Isso mantém muitas pessoas presas em estados constantes de estresse, ansiedade e hipervigilância, mesmo quando não há perigo imediato. O autor explica que, com o tempo, esse estado se torna tão habitual que a pessoa passa a se identificar com ele, dizendo frases como "eu sou assim mesmo", "sempre fui ansioso", "não consigo mudar", sem perceber que essas afirmações são apenas a expressão verbal de circuitos neurais reforçados ao longo dos anos. Dispenza, então, introduz um ponto crucial do livro: a distinção entre aprender intelectualmente algo novo e incorporá-lo neurologicamente. Ele afirma que compreender uma ideia não significa automaticamente vivê-la, pois o verdadeiro aprendizado ocorre quando novas conexões neurais são formadas e reforçadas pela repetição e pela experiência direta. Muitas pessoas, segundo ele, consomem livros, palestras e cursos de desenvolvimento pessoal, mas continuam presas aos mesmos padrões porque permanecem apenas no nível intelectual, sem aplicar conscientemente o que aprenderam até que isso se torne um novo hábito neural. Ele explica que para criar um novo hábito é necessário passar por 3 estágios. Primeiro, a consciência, onde a pessoa percebe seus padrões automáticos. Segundo, a escolha consciente, onde ela decide agir de forma diferente. E terceiro, a repetição deliberada, até que o novo comportamento se torne automático. Esse processo, no entanto, gera desconforto, pois o cérebro interpreta o novo como ineficiente e energeticamente custoso, ativando resistência interna, distrações e justificativas para retornar ao velho padrão. Dispenza enfatiza que essa resistência não é sinal de fracasso, mas evidência de que o cérebro está sendo desafiado a sair do conhecido. Ele explica que quando alguém insiste no novo comportamento, apesar do desconforto, está literalmente forçando o cérebro a criar novas redes neurais, e que esse esforço consciente é o que promove a evolução cerebral. O autor também discute o papel do foco e da atenção, afirmando que o cérebro muda conforme aquilo que é repetidamente observado e mentalmente ensaiado. Ele descreve estudos que mostram que pessoas que visualizam uma ação com intensidade e emoção ativam áreas cerebrais semelhantes às ativadas durante a execução real, demonstrando que o ensaio mental é uma ferramenta poderosa para a mudança neural. Esse conceito prepara o leitor para compreender como a imaginação consciente pode ser usada para treinar o cérebro para um futuro diferente, antes mesmo que ele aconteça fisicamente. Dispenza reforça que a maioria das pessoas usa a imaginação de forma inconsciente para antecipar problemas, reviver dores passadas ou criar cenários negativos, treinando o cérebro repetidamente para o medo e a escassez, quando poderia usar essa mesma capacidade para criar novos estados internos e novas possibilidades. Ele conclui essa parte enfatizando que evoluir o cérebro não é apenas adquirir novas informações, mas desapegar-se de velhos padrões emocionais e identidades ultrapassadas, reconhecendo que o verdadeiro inimigo da mudança não é o mundo externo, mas os programas internos que operam silenciosamente no fundo da mente. Joe Dispenza avança então para a compreensão profunda da relação entre emoção,
corpo e identidade, explicando que o corpo não é apenas um veículo passivo da mente, mas um participante ativo no processo de condicionamento e mudança, pois cada emoção gera uma resposta química específica que influencia diretamente a biologia celular, os órgãos e os sistemas do corpo. Ele afirma que emoções são registros químicos do passado armazenados no corpo e que, quando uma emoção é sentida repetidamente, o corpo se torna dependente da química produzida por ela, criando um estado de vício emocional. Dessa forma, uma pessoa pode se tornar literalmente viciada em culpa, raiva, tristeza, medo ou até em excitação e caos, pois essas emoções liberam neurotransmissores e hormônios que passam a ser reconhecidos como familiares pelo organismo. Dispenza explica que esse vício emocional faz com que o corpo influencie os pensamentos, criando um ciclo fechado onde a mente gera emoções e as emoções passam a gerar pensamentos correspondentes, mantendo o indivíduo preso a um mesmo estado de ser. Ele descreve que quando o corpo está condicionado a uma emoção específica, ele envia sinais ao cérebro exigindo mais da mesma química, o que faz com que a pessoa procure inconscientemente situações, lembranças ou interpretações que justifiquem sentir aquela emoção novamente. Isso explica por que algumas pessoas parecem sempre atrair os mesmos conflitos, relacionamentos problemáticos ou situações de estresse, pois estão biologicamente condicionadas a esses estados internos. O autor destaca que o estresse crônico é um dos maiores inimigos da evolução cerebral, pois quando o corpo está constantemente em modo de sobrevivência, o fluxo de energia é direcionado para funções básicas e de emergência, inibindo processos de crescimento, regeneração, criatividade e aprendizado. Ele explica que o estresse ativa o sistema nervoso simpático, liberando cortisol e adrenalina, o que, em curto prazo, pode ser útil para lidar com perigos imediatos, mas em longo prazo desorganiza o sistema imunológico, prejudica a digestão, altera o equilíbrio hormonal e reduz a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais. Dispenza ressalta que uma mente estressada não aprende bem e não cria bem, pois está ocupada tentando sobreviver, não evoluir. Ele conecta esse estado ao estilo de vida moderno, afirmando que muitas pessoas vivem em alerta constante, antecipando problemas, preocupando-se excessivamente com o futuro ou ruminando o passado, mantendo o corpo em um estado químico que não corresponde ao momento presente. Esse desalinhamento entre mente e realidade atual faz com que o corpo viva em um passado que já não existe ou em um futuro que ainda não aconteceu, mas que biologicamente é tratado como real. O autor introduz então a ideia de coerência entre mente e corpo, explicando que para haver verdadeira mudança é necessário alinhar pensamentos, emoções e ações em uma nova direção. Ele afirma que não basta pensar de forma diferente se o corpo continua reagindo emocionalmente da mesma maneira, pois o corpo precisa ser reeducado para aceitar o novo estado como seguro e familiar. Esse processo exige consciência corporal, observação interna e a disposição de permanecer presente mesmo diante do desconforto emocional que surge quando antigos padrões começam a se dissolver. Dispenza explica que muitas pessoas desistem da mudança justamente nesse ponto, pois ao tentar abandonar um velho hábito emocional, o corpo entra em abstinência química, gerando sensações de inquietação, ansiedade, irritação ou vazio, que são interpretadas como sinais de que algo está errado, quando na verdade são sinais de que o corpo está se libertando de um condicionamento antigo. Ele enfatiza que atravessar esse desconforto sem reagir automaticamente é um dos atos mais poderosos de evolução cerebral, pois cada vez que a pessoa escolhe não reagir como antes, ela enfraquece circuitos antigos e abre espaço para novas conexões.
O autor também aborda a relação entre estresse emocional prolongado e doenças, explicando que estados internos repetitivos podem influenciar a expressão genética por meio de mecanismos epigenéticos, ativando ou desativando genes de acordo com o ambiente químico interno. Ele ressalta que isso não significa que pensamentos causam doenças de forma simplista, mas que o estado interno do indivíduo desempenha um papel significativo na manutenção da saúde ou da disfunção. Dispenza apresenta a ideia de que o corpo possui uma inteligência inata de cura e equilíbrio, mas que essa inteligência é bloqueada quando a mente permanece em padrões de medo, raiva ou desamparo. Ele afirma que ao sair do estado de sobrevivência e entrar em estados elevados de consciência, como gratidão, amor, presença e clareza, o corpo muda sua química, permitindo processos de reparo e regeneração. Ele conclui essa parte reforçando que evoluir o cérebro é também evoluir o corpo, pois ambos estão interligados, e que a verdadeira transformação ocorre quando o indivíduo assume a responsabilidade de observar seus estados internos, interromper padrões automáticos e treinar-se dia após dia para viver a partir de um novo estado de ser que não seja mais governado pelo passado, mas orientado por uma visão consciente do futuro. Joe Dispenza aprofunda então o conceito do observador consciente, explicando que o maior poder do ser humano reside na capacidade de observar a própria mente sem se identificar automaticamente com ela, pois essa habilidade ativa o neocórtex e enfraquece o domínio dos circuitos emocionais automáticos. Ele afirma que a maioria das pessoas vive fundida aos seus pensamentos e emoções, acreditando que aquilo que pensa é quem ela é, sem perceber que pensamentos são eventos transitórios produzidos por redes neurais condicionadas. Ao aprender a observar pensamentos sem reagir, a pessoa cria uma distância funcional entre o eu observador e os programas mentais, abrindo espaço para a escolha consciente. Dispenza explica que esse estado de observação exige presença, atenção sustentada e treino, pois o cérebro tende a retornar ao conhecido sempre que possível. Ele destaca que a atenção plena não é apenas uma prática espiritual, mas um mecanismo neurológico que permite ao indivíduo interromper padrões automáticos e reconfigurar o cérebro. Quando alguém observa um pensamento sem julgá-lo nem segui-lo, está literalmente impedindo que o circuito neural correspondente seja reforçado, permitindo que ele enfraqueça por desuso. O autor ressalta que esse processo pode gerar desconforto interno, pois velhas identidades começam a perder força, e o cérebro interpreta essa perda como ameaça, ativando resistência, distração e inquietação. Ele afirma que esse desconforto é um sinal de que a mudança está ocorrendo e que persistir nesse estado consciente é fundamental para a transformação. Dispenza introduz então a ideia de que mudar requer a dissolução da antiga identidade, pois ninguém pode criar uma nova vida mantendo o mesmo conjunto de pensamentos, emoções e comportamentos que criaram a vida antiga. Ele explica que identidade é um programa neurológico formado por memórias do passado, hábitos emocionais e crenças internalizadas, e que romper com essa identidade exige coragem para entrar no desconhecido. O autor afirma que o cérebro prefere o previsível, mesmo que seja doloroso, ao incerto, mesmo que seja promissor, e que por isso muitas pessoas sabotam oportunidades de crescimento quando elas surgem. Ele descreve que, ao abandonar velhos padrões, a pessoa pode experimentar um estado de vazio, confusão ou perda de referência, pois o antigo eu está se dissolvendo e o novo ainda não foi plenamente consolidado. Esse estado intermediário, segundo Dispenza, é essencial para a criação de algo novo, pois é nele que o cérebro deixa de operar a partir do passado e começa a se reorganizar. Ele relaciona esse processo ao conceito de neurogênese e reorganização sináptica, explicando que novas conexões levam tempo para se estabilizar e que durante esse período a pessoa precisa sustentar conscientemente uma nova intenção, mesmo sem evidências externas imediatas. Dispenza enfatiza que a mudança verdadeira ocorre primeiro internamente, no nível da mente e da emoção, antes de se manifestar externamente na vida do indivíduo.
Ele destaca que muitas pessoas desistem nesse ponto porque esperam resultados externos rápidos como prova de que estão no caminho certo, sem compreender que o cérebro e o corpo precisam de tempo para se alinhar ao novo estado de ser. O autor, então, introduz o papel da intenção clara e da atenção focada, explicando que intenção é o comando consciente que orienta o cérebro para uma nova direção, enquanto a atenção é o combustível que fortalece essa direção. Quando intenção e atenção estão alinhadas, o cérebro começa a criar novas redes neurais compatíveis com o futuro desejado. Dispenza explica que esse processo exige clareza sobre quem a pessoa deseja se tornar, não apenas sobre o que deseja alcançar, pois o cérebro responde mais fortemente a estados de ser do que a objetivos externos isolados. Ele afirma que imaginar-se agindo, sentindo e pensando como a nova versão de si mesmo é uma forma poderosa de treinar o cérebro para o futuro, pois o cérebro não distingue claramente entre imaginação vívida e experiência real. Ele alerta, no entanto, que essa imaginação precisa estar acompanhada de emoção elevada, pois emoção é o sinal que consolida novas memórias e redes neurais. Sem emoção, a intenção permanece abstrata e fraca. Dispenza ressalta que emoções elevadas como gratidão, entusiasmo, amor e inspiração criam uma química corporal que sinaliza ao cérebro que o novo estado é seguro e desejável, facilitando a transição para novos padrões. Ele explica que ao praticar regularmente esse estado interno, a pessoa começa a sentir-se diferente antes mesmo que a realidade externa mude, e esse sentimento é um indicativo de que o cérebro e o corpo estão se reorganizando. O autor, então, conclui essa parte reforçando que a evolução do cérebro é um processo ativo e consciente, que exige compromisso diário com a observação interna, a escolha deliberada e a sustentação de novos estados emocionais, pois somente assim o indivíduo deixa de ser prisioneiro do passado e se torna o arquiteto consciente de sua própria mente e de sua vida. Joe Dispenza segue aprofundando o processo de criação de novos estados mentais ao explicar que toda mudança duradoura depende da instalação de novos hábitos neurológicos e emocionais, e que um hábito nada mais é do que um comportamento, pensamento ou emoção que foi repetido tantas vezes que se tornou automático. Ele afirma que a maior parte da vida humana é vivida no modo habitual, com o cérebro executando programas aprendidos no passado sem a participação consciente do indivíduo, e que isso cria a ilusão de falta de controle sobre a própria vida. Dispenza destaca que, para mudar verdadeiramente, não basta ter momentos esporádicos de consciência ou inspiração, mas é necessário um treinamento sistemático da mente, no qual o novo estado seja praticado repetidamente até que se torne o padrão dominante. Ele explica que o cérebro aprende por repetição e emoção, e que quanto mais vezes um novo pensamento é praticado com envolvimento emocional, mais fortes se tornam as conexões neurais associadas a ele. Com o tempo, essas conexões passam a competir com os circuitos antigos, enfraquecendo-os por falta de uso. O autor ressalta que esse processo não é linear e envolve recaídas, pois o cérebro tende a retornar ao conhecido sempre que a atenção diminui, e que essas recaídas não devem ser interpretadas como fracasso, mas como parte natural da reprogramação neural. Ele explica que cada vez que a pessoa percebe que caiu em um padrão antigo e escolhe conscientemente retornar ao novo, ela está fortalecendo ainda mais o circuito desejado. Dispenza enfatiza que a mudança ocorre no momento da escolha e que essa escolha precisa ser feita repetidas vezes até que o cérebro aprenda que o novo caminho é mais eficiente do que o antigo. Ele aprofunda o conceito de ensaio mental, explicando que imaginar-se vivendo a partir do novo estado de ser é uma forma de experiência interna que prepara o cérebro para agir de acordo com essa nova identidade. Ao ensaiar mentalmente situações futuras e escolher conscientemente como pensar, sentir e agir nelas, a pessoa cria memórias antecipadas, que passam a orientar o comportamento quando situações semelhantes surgem na realidade. Dispenza afirma que esse processo reduz a reatividade emocional, pois o cérebro já sabe como responder de forma diferente, não sendo mais surpreendido pelos estímulos externos.
Ele ressalta que o ensaio mental deve ser feito em estado de atenção relaxada, pois nesse estado o cérebro está mais receptivo a novas informações e menos dominado pelos circuitos de sobrevivência. O autor explica que estados de coerência interna, nos quais a mente está focada e o corpo está calmo, favorecem a aprendizagem e a reorganização neural. Ele também destaca que a repetição consciente de novos estados deve ser acompanhada de ações coerentes no mundo externo, pois agir de acordo com a nova identidade reforça ainda mais os circuitos neurais correspondentes. Dispenza afirma que pensamentos sem ação podem iniciar a mudança, mas é a ação alinhada que a consolida no cérebro e no corpo. Ele explica que quando uma pessoa age de forma diferente apesar do medo ou do desconforto, ela envia ao cérebro uma poderosa mensagem de que é capaz de lidar com o desconhecido, reduzindo gradualmente a ativação dos programas de sobrevivência. O autor também aborda o papel do ambiente na manutenção ou quebra de hábitos, explicando que pessoas, lugares, rotinas e estímulos associados ao passado podem reativar automaticamente circuitos antigos, dificultando a mudança. Por isso, ele sugere que sempre que possível, o indivíduo modifique conscientemente seu ambiente ou sua forma de interagir com ele, criando novos contextos que reforcem o novo estado de ser. Dispenza enfatiza que isso não significa fugir da realidade, mas treinar o cérebro para responder de maneira diferente aos mesmos estímulos até que o novo padrão se torne dominante. Ele destaca que, à medida que novos hábitos mentais e emocionais são consolidados, a percepção da realidade começa a mudar, pois o cérebro passa a filtrar informações de acordo com seus novos mapas internos. O autor explica que a percepção não é objetiva, mas construída pelo cérebro com base em experiências passadas e expectativas futuras, e que mudar o cérebro é, portanto, mudar a forma como a realidade é experimentada. Ele afirma que quando o indivíduo começa a viver a partir de um novo estado interno, oportunidades, soluções e possibilidades que antes passavam despercebidas começam a se tornar visíveis, não porque o mundo mudou subitamente, mas porque o cérebro passou a operar de forma diferente. Dispenza conclui essa parte reforçando que a verdadeira liberdade humana surge quando a pessoa deixa de ser governada por hábitos inconscientes e passa a escolher conscientemente quem deseja ser, treinando o cérebro diariamente para sustentar esse novo estado, mesmo diante de desafios, incertezas e resistências internas. Ele afirma que evoluir o cérebro é um compromisso contínuo com a própria transformação, no qual cada pensamento, emoção e ação se tornam oportunidades de reforçar o futuro desejado em vez de repetir o passado conhecido. Joe Dispenza aprofunda então a relação entre consciência, atenção e energia, explicando que aquilo que uma pessoa chama de realidade é, em grande parte, o resultado direto de onde ela coloca sua atenção de forma consistente. Ele afirma que a atenção é o ato de observar, e que observar algo repetidamente cria conexões neurais cada vez mais fortes, transformando pensamentos em estados mentais estáveis. Quando a atenção é constantemente direcionada para problemas, limitações, memórias dolorosas ou cenários negativos, o cérebro se reorganiza para sustentar esses estados, reforçando a identidade associada a eles. Dispenza explica que a maioria das pessoas vive com a atenção fragmentada, constantemente puxada por estímulos externos, preocupações futuras ou lembranças passadas, o que impede o cérebro de entrar em estados de foco profundo, necessários para a verdadeira mudança. Ele destaca que a evolução do cérebro exige períodos de atenção sustentada, nos quais o indivíduo aprende a manter a mente focada em uma intenção clara, sem se deixar dominar por distrações internas ou externas. Esse treino, segundo ele, fortalece o neocórtex e reduz a dominância do cérebro emocional e instintivo. O autor introduz a ideia de que quando a atenção é retirada repetidamente de pensamentos automáticos, esses pensamentos perdem força, pois deixam de receber energia neural suficiente para se manterem ativos. Ele explica que muitos padrões mentais se sustentam não porque sejam verdadeiros, mas porque recebem atenção constante. Ao retirar essa atenção,
a pessoa começa a libertar energia mental que pode ser direcionada para a criação de novos estados internos. Dispenza também explora a noção de que estados elevados de consciência surgem quando a mente está menos focada no corpo, no ambiente imediato e no tempo linear, e mais centrada em um estado interno de presença e intenção. Ele afirma que quando alguém consegue aquietar o fluxo incessante de pensamentos e emoções, o cérebro entra em padrões de ondas mais lentas e coerentes, que favorecem a aprendizagem profunda, a criatividade e a reorganização neural. Esses estados não são místicos no sentido fantasioso, mas resultados naturais de um cérebro que saiu do modo de sobrevivência e entrou em um modo de criação. O autor explica que nesses estados, o corpo começa a responder a uma química diferente, marcada por maior equilíbrio, clareza e bem-estar, o que reforça ainda mais o novo estado mental. Dispenza ressalta que a dificuldade inicial para alcançar esses estados ocorre porque o cérebro está habituado à estimulação constante e ao drama emocional, interpretando o silêncio interno como algo estranho ou ameaçador. Por isso, ele enfatiza a importância da prática consistente, afirmando que cada momento de presença consciente é um treino que enfraquece o velho eu e fortalece o novo. Ele também aborda a relação entre energia emocional e criação, explicando que emoções elevadas funcionam como um campo organizador que alinha mente e corpo em direção a uma nova experiência. Quando uma intenção clara é combinada com uma emoção elevada, o cérebro registra essa combinação como uma experiência significativa, criando circuitos que passam a orientar o comportamento de forma automática. Dispenza afirma que esse é o ponto em que a mudança deixa de ser um esforço constante e começa a fluir com mais naturalidade, pois o novo estado passa a ser familiar ao cérebro e ao corpo. Ele reforça que esse processo não acontece da noite para o dia, mas é resultado de prática contínua, autoconsciência e compromisso com a própria transformação. O autor conclui essa parte destacando que evoluir o cérebro é aprender a governar a própria atenção, pois aquele que controla onde coloca sua atenção, controla em grande medida quem se torna, como percebe o mundo e que tipo de experiências atrai para sua vida. Ele afirma que, ao dominar a atenção, o indivíduo deixa de ser refém de impulsos automáticos e passa a viver de forma mais consciente, criativa e alinhada com seus valores mais elevados, estabelecendo as bases para mudanças profundas e sustentáveis em todas as áreas da vida. Joe Dispenza começa a integrar de forma mais abrangente todos os conceitos apresentados ao longo do livro, mostrando que a verdadeira evolução do cérebro ocorre quando mente, corpo e identidade entram em coerência com uma nova visão de si mesmo e da realidade. Ele explica que coerência significa alinhamento entre pensamentos conscientes, emoções sentidas e ações praticadas, e que enquanto esses três níveis estiverem desalinhados, a mudança permanecerá instável e temporária. O autor afirma que muitas pessoas tentam mudar apenas no nível do pensamento, enquanto continuam sentindo as mesmas emoções e agindo da mesma maneira, o que cria um conflito interno que sabota qualquer tentativa de transformação duradoura. Dispenza enfatiza que o corpo precisa ser treinado para viver no futuro desejado, não apenas a mente, pois o corpo é o subconsciente que executa aquilo que foi repetido emocionalmente ao longo do tempo. Ele explica que quando uma pessoa começa a sentir emoções elevadas associadas a uma nova identidade, como confiança, gratidão, clareza ou coragem, antes mesmo que existam evidências externas, ela está ensinando ao corpo como será viver naquele novo estado. Esse treinamento emocional é fundamental para que o novo estado deixe de ser apenas uma ideia e se torne uma experiência vivida internamente. O autor destaca que o cérebro aprende melhor quando há significado pessoal e envolvimento emocional, e que por isso mudanças impostas externamente tendem a falhar, enquanto mudanças escolhidas conscientemente tendem a se consolidar. Dispenza aborda, então, o conceito de autoconhecimento profundo, afirmando que evoluir o cérebro exige honestidade radical consigo mesmo, disposição para observar padrões internos sem justificar, culpar ou racionalizar,
e coragem para assumir responsabilidade pela própria experiência de vida. Ele explica que enquanto a pessoa se vê como vítima das circunstâncias, ela entrega seu poder ao ambiente externo e permanece presa a programas de sobrevivência. Ao assumir responsabilidade, não como culpa, mas como capacidade de resposta, o indivíduo ativa áreas do cérebro associadas à autonomia, à escolha e à criação consciente. O autor ressalta que esse processo frequentemente exige enfrentar emoções reprimidas, crenças limitantes e identidades antigas que foram construídas como mecanismos de defesa, e que esse enfrentamento pode ser desconfortável, mas é essencial para a libertação. Ele afirma que o cérebro não evolui no conforto, mas no desafio consciente, quando é convidado a operar além de seus limites habituais. Dispenza também explora a ideia de que a realidade externa funciona como um espelho da organização interna do cérebro, pois aquilo que uma pessoa percebe, interpreta e responde no mundo é filtrado por seus mapas neurais internos. Ao mudar esses mapas, muda-se a forma como a realidade é experimentada e, consequentemente, as escolhas e oportunidades que surgem na vida do indivíduo. Ele explica que isso não significa controlar o mundo externo, mas tornar-se mais flexível, adaptável e criativo diante dele. O autor enfatiza que, à medida que o cérebro evolui, a pessoa deixa de reagir automaticamente às circunstâncias e passa a responder de forma consciente, escolhendo atitudes alinhadas com seus valores e intenções mais elevadas. Ele descreve que esse estado de resposta consciente é um sinal claro de maturidade neurológica e emocional, pois indica que o indivíduo não está mais dominado por impulsos primitivos ou emoções não processadas. Dispenza conclui essa parte reforçando que a evolução do cérebro é, em última instância, a evolução da consciência, pois quanto mais consciente alguém se torna de seus pensamentos, emoções e comportamentos, maior é sua capacidade de escolher quem deseja ser em cada momento. Ele afirma que essa escolha contínua é o verdadeiro poder humano e que, ao exercê-la diariamente, mesmo em pequenas decisões, o indivíduo constrói uma nova identidade baseada não no passado, mas em possibilidades futuras, consolidando no cérebro e no corpo uma forma de viver mais livre, intencional e alinhada com seu potencial mais elevado. Joe Dispenza encerra Evolve Your Brain, consolidando a ideia de que a evolução humana não é um evento aleatório nem um privilégio de poucos, mas um processo consciente disponível a qualquer pessoa disposta a observar a si mesma, questionar seus condicionamentos e assumir responsabilidade ativa pela própria mente. Ele reforça que o cérebro é o órgão que permite essa evolução, pois é por meio dele que interpretamos a realidade, criamos significado e escolhemos como responder às experiências da vida. Dispenza afirma que, enquanto o indivíduo permanece inconsciente de seus pensamentos habituais, emoções recorrentes e comportamentos automáticos, ele vive preso a um ciclo previsível no qual o passado determina continuamente o futuro. Ao tornar-se consciente desses padrões, o indivíduo interrompe esse ciclo e passa a operar a partir da escolha, e não da reação. O autor explica que esse movimento marca a transição fundamental do ser humano, sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de criação. Ele enfatiza que sobreviver é reagir ao ambiente, enquanto criar é influenciar a própria experiência a partir de estados internos escolhidos conscientemente. Dispenza reforça que o cérebro evolui quando é desafiado a abandonar respostas automáticas e a sustentar novas perspectivas, mesmo diante da incerteza. Ele destaca que a incerteza não é um erro do processo, mas o espaço necessário para que algo novo emerja, pois enquanto tudo é previsível, o cérebro apenas repete o que já conhece. O autor explica que a verdadeira aprendizagem ocorre quando o indivíduo permanece presente no desconhecido, sem recorrer aos velhos hábitos emocionais para se sentir seguro. Nesse estado, o cérebro começa a se reorganizar de maneira mais flexível, integrando novas informações e criando mapas neurais mais amplos e adaptáveis. Dispenza afirma que essa flexibilidade é um dos principais indicadores de evolução cerebral, pois um cérebro evoluído não é rígido nem defensivo, mas curioso, aberto e responsivo. Ele reforça que emoções elevadas desempenham um papel essencial nesse processo,
pois sinalizam ao cérebro que um novo estado é significativo e desejável, facilitando sua incorporação. Ao longo do fechamento do livro, o autor retoma a ideia de que identidade não é algo fixo, mas um processo dinâmico construído momento a momento por meio da atenção, da emoção e da ação. Cada escolha consciente fortalece uma nova versão de si mesmo, enquanto cada reação automática reforça a identidade antiga. Dispenza enfatiza que não existe transformação sem prática e que a evolução do cérebro é resultado de pequenos atos repetidos de consciência ao longo do tempo, não de grandes momentos isolados de insight. Ele afirma que o verdadeiro poder do ser humano está na capacidade de observar seus próprios estados internos e escolher, repetidamente, alinhar-se com pensamentos, emoções e comportamentos que expressem quem ele deseja se tornar. O autor conclui afirmando que evoluir o cérebro é evoluir a consciência e que essa evolução não tem um ponto final, pois a mente humana está em constante processo de expansão quando é nutrida por atenção consciente, intenção clara e disposição para crescer. Ele deixa claro que o futuro de cada indivíduo não é determinado por seu passado, mas pelas escolhas que ele faz no presente, e que ao assumir o papel de observador, aprendiz e criador da própria mente, o ser humano se liberta das limitações impostas pelo condicionamento e passa a viver de forma mais consciente, intencional e alinhada com seu potencial mais elevado, encerrando o livro com a mensagem de que mudar o cérebro é, em essência, mudar a si mesmo e a forma como se experimenta a vida.